Não me deixe aqui falando sozinho, se me deu play, vai até o finalzinho. Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal. Vou estar com esse vídeo estreando uma nova playlist aqui chamada Calvinizando. Vamos estar falando aqui sobre teologia, na visão reformada, teologia calvinista, de uma forma fácil de entender, para que todos possam conhecer um pouco mais sobre essas doutrinas, sobre essa teologia. E nesse primeiro vídeo, nada melhor do que começar falando sobre o que é o calvinismo. Antes de entrar nesses pontos, queria deixar bem claro que é impossível falar sobre o que é o calvinismo num único vídeo. Por isso essa playlist vão ser dezenas e dezenas de vídeos sobre todas as doutrinas calvinistas. As pessoas erroneamente acham que calvinismo é só as doutrinas da salvação, só a soteriologia, e não é. É apenas um ponto do calvinismo. Pontos que definem a crença da salvação na base da teologia calvinista, que quer dizer depravação total. Todos os homens são caídos, mortos, em delitos e pecados, ou seja, impossíveis de fazer alguma boa ação por si próprios, ou de escolherem a Deus, por estarem com a sua vontade toda encarcerada, com seus desejos todos voltados para o mal. Como diz na Bíblia, não há ninguém que queira fazer o bem, não há ninguém que busque a Deus. Todos nós somos corrompidos e temos o nosso corpo e todas as nossas vontades depravadas. Com base nesse primeiro ponto, que é chamado de depravação total, a forma com que Deus salva as pessoas é com base na sua soberana vontade, que é chamada de eleição incondicional. Deus elege aqueles que serão salvos com base na sua própria vontade. Não há nenhuma condição nessa eleição, porque não há nada em nós que possa fazer com que Deus nos escolha. Ele escolhe as pessoas que serão salvas incondicionalmente e soberanamente. Nós não podemos e nem temos a intenção de explicar com que base Deus faz isso, quais critérios ele usa, porque isso cabe somente a ele. Não nos foi revelado como isso é feito, apenas que isso é feito, que por sermos depravados, Deus elege incondicionalmente aqueles que serão salvos. Após essa eleição acontecer pela parte de Deus, Cristo ele vem ao mundo e morre. E ele, com a sua morte, ele expia os pecados dos eleitos. Por isso que a expiação particular. A morte de Cristo teria poder para alcançar toda a humanidade, mas ela é eficaz apenas nos eleitos. Ela atinge o seu papel. Cristo ele morre, e por aquelas pessoas que ele morre, o seu sacrifício tem efeito, tem validade. As pessoas são alcançadas e salvas com base na substituição que Cristo faz na cruz por nossos pecados. Ele morre em nosso lugar e por isso nós fazemos parte da aliança de Deus. Depois dessa expiação particular, é necessário com que esses efeitos da salvação alcancem os eleitos. E por isso é o quarto ponto, a graça irresistível. O Espírito Santo age nas pessoas que serão salvas de forma irresistível, através da pregação da palavra e de outros meios que Deus queira usar, através da revelação da natureza. As pessoas chegam ao conhecimento de Deus, são transformadas, são regeneradas de forma irresistível. Se Deus elege os seus eleitos, e se Cristo morre por eles, o Espírito Santo faz o seu papel de regenerar, de levar a consciência deles a Cristo. O último ponto é a perseverança dos santos. Toda a Trindade vai estar agindo para preservar os eleitos. Se nós somos depravados e por isso não temos capacidade alguma de fazer nada de bom por nós mesmos, Deus ele vai nos eleger, Cristo vai morrer por nós e o Espírito Santo vai agir para que a gente se convença da justiça, do pecado e que a gente se entregue a Cristo. E por último, os três, a Trindade estará preservando as nossas vidas até o último dia. Todos esses 5 pontos que são chamados 5 pontos calvinistas são as doutrinas da salvação, eles interagem entre si. Não há inconsistência entre esses pontos. Tudo faz sentido. A gente vê do primeiro ponto, que é a gente olha para o homem caído, para a queda do homem, percebe que somos depravados, depois a Trindade vai fazendo seu papel na nossa salvação e por último preservando as nossas vidas. Esses são os 5 pontos do calvinismo, que como é chamado, é o acróstico TULIP, são os pontos que falam da doutrina da salvação, que é um breve resumo fácil de entender de como a doutrina da salvação na visão calvinista, na visão reformada. São esses 5 pontos. Depois podemos adentrar especificamente em cada um deles em textos bíblicos que os comprovam e também deixar claro, como deixei no início,
o calvinismo não se resume a esses 5 pontos. Esses são apenas os pontos da doutrina da salvação. O calvinismo abrange várias áreas, abrange toda uma visão de mundo, uma cosmovisão de como a gente enxerga as relações humanas, como a gente enxerga a relação de Deus com a criação, como a gente enxerga a nossa convivência com as pessoas, como a gente age aqui nesse mundo, como deve ser a nossa conduta, como deve ser nossa vida política, nossa vida pública. O calvinismo tem doutrinas e respostas e posicionamentos para tudo isso, né? Deixando claro que não foi o Calvino que criou esses 5 pontos, não foi o calvinismo que quis criar esses 5 pontos, foi apenas uma reação aos remonstrantes, apenas uma forma do Sínodo de Dort e da Igreja Reformada da Holanda negar aqueles pontos que os arminianos levantavam a respeito da salvação. Nós, os seres humanos, não temos participação alguma na salvação, nós não temos como rejeitar o agir de Deus, não temos como cair da fé ou perder a salvação, porque em nenhum momento, em nenhum ponto da salvação nós podemos interferir. Tudo é a ação de Deus. E devemos, com isso, não nos vangloriarmos, não nos acharmos melhores que as demais pessoas, apenas agradecer a Deus por termos sido alvo dessa graça, por Ele, de alguma forma soberana e que não nos é conhecida, nos ter escolhido para poder fazer parte da sua família, fazer parte do seu povo, e que a gente possa orar para que Deus possa salvar aqueles que são seus eleitos, que a gente possa cumprir o papel de levar o Evangelho aos eleitos, para que as pessoas que Deus elegeu sejam salvas, né? O calvinismo, em momento algum, ele nos torna sem fé ou incrédulos. Pelo contrário, nos leva a fazer cada vez mais e com a confiança de que nada que fizermos será por nosso próprio mérito, mas é Deus que vai estar fazendo através de nós e cumprindo o seu papel. Que a gente tenha a intenção apenas de participar desse plano maravilhoso de Deus. Que vocês possam curtir esse vídeo, deixar os comentários aí embaixo sobre sugestões de outros temas, de outras doutrinas que queiram ver primeiro aqui no canal, e também possam se inscrever que não é inscrito. Até a próxima, pessoal.